Olá, gente! Hoje vamos trazer aqui para o nosso conhecimento a expertise, a experiência, o domínio do tema do cartório de protestos. Nosso colega Dilson Neves, do 13º cartório de Niterói e diretor da área especializada aqui na nossa escola, que vai nos contar então um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua vida e depois vamos adentrar nos temas mais específicos do protesto. Estou com vocês, Dilson. Boa tarde a todos. Eu estava falando com a Maria Emília, toda a minha vida eu fiz através de concurso. Eu fiz concurso, eu fui promotor, fui advogado durante alguns anos, fui promotor de justiça, depois fui magistrado aqui no estado do Rio de Janeiro, me aposentei e, como diz minha mulher, como eu não posso ir um concurso, abri um concurso de notário. E aí eu fiz, e até porque o Lélio Gabriel Eleodoro, meu amigo, falou assim, pô, vai fazer, por que você não vai fazer? Vai fazer. Aí eu fiz, e passei, e assumi primeiro a 6ª circunscrição do Registro Civil, aqui da capital, que muito me honrou, porque eu acho o Registro Civil, o cartório, mais social, e indispensável socialmente, para o exercício da própria cidadania. E depois fiz um concurso de remoção e atualmente sou titular do 13º ofício de protesto de Niterói. Lá tem 3 ofícios, tem um distribuidor e 3 ofícios. Tem o primeiro ofício, o 13º e o 3º ofício. Por que eu estou dizendo primeiro e terceiro? Porque estão vagos e na vacância há uma lei dizendo que, ao vagar, esses cartórios, que eram o 16º e o 19º, passariam a ser renomeados para primeiro e terceiro de protesto, extinguindo-se a sua atribuição de notas, permanecendo exclusivamente de protesto. Então eu ainda tenho o cartório de protesto de notas, embora eu faça 99,9% da minha atividade de protesto. Não, acho que notas é uma especialização e que, claro, que é ótimo, maravilhoso, mas eu não tenho essa expertise. E é isso. Focou mesmo no protesto, né? Sim, só protesto. O Dilson, o protesto, ele, muito tempo visto negativamente por vários órgãos, ele ganhou uma relevância social muito grande pela sua efetividade. Exato. Por ser um instrumento que realmente alcança o objetivo de satisfação do crédito. Você poderia nos falar alguma coisa sobre essa efetividade, sobre esses números? Sim. Veja, eu primeiro vou ousar divergir de você que o protesto era mal visto. Era mal visto para o devedor. O devedor que não gostava do protesto. E que não gosta até hoje. Né? O devedor, ninguém fica mais indignado que aquele que está errado. Ele realmente fica indignado. Por quê? Porque o protesto é um meio, não é de cobrança, ele é um meio que transforma um devedor em um devedor público. Olha, você deve. Quando você pega um título e dá entrada no processo, e eu quero fazer um parênteses, da entrada significa o seguinte: você da sua casa abre o seu computador, entra no Instituto de Protesto e diz, quero fazer um protesto. Aí você aperta no botão, você preenche os dados, se quiser, digitaliza o título ou não, e se você não digitalizar, você diz, eu tenho comigo, tem lá uma letrinha, você aperta aquela letrinha, dizendo que você tem todos os títulos, aperta o botão, isto vai para a CRA, que é a Central de Remessa de Arquivos do Instituto de Protesto, ele recebe aquele documento, transfere para o cartório de protesto, que tem a atribuição em razão do domicílio do devedor, você acompanha isso, o cartório, nutrido, vai intimar, através de funcionário ou de AR, a pessoa. Passados os 3 dias, ele vai ao cartório, se pagar, não se lavra o protesto e o dinheiro é entregue na sua totalidade ao credor, a custo zero. Até te interrompendo um pouquinho, ontem recebi de várias pessoas, né, que sabem que da minha atividade em cartório, assim, olha, o Bolsonaro vai acabar com a burocracia de ter que ir ao cartório, porque essa é
manchete que foi divulgada da sanção da lei da medida provisória 1085. Enquanto nós já temos diversos instrumentos para que, não só no protesto, em notas, em registro, em registro civil, que não precisa a pessoa ir até o cartório para satisfazer o seu direito, para dar entrada. Então é muito importante essa divulgação. Não, e nem para pagar. Ele pode emitir, ele recebe um boleto, ele vai lá e paga no banco, ele vai ao banco e paga. Ou se ele paga da casa dele no banco, isso não A matéria de um jornal dizia assim: uma mãe não precisará mais ir ao cartório depois de dar a luz. Eu li. Nós temos os postos avançados, as maternidades dentro dos hospitais. A mãe não precisa mesmo ir ao cartório, o cartório está no hospital. Quando eu fui do registro civil, eu tinha uma unidade dentro do Souza Guiar. E todos têm, o registro civil tem isso. E retornando ao protesto, se ele não pagar nutrido, é lavrado o protesto, a pedido, evidentemente, sempre do credor, que eu só instrumentalizo o requerimento do credor. É lavrado o protesto e eu, cartório, não recebo mais aquele valor. Ele vai procurar o devedor e pagar. Em pagando, o credor pode online também enviar um link dizendo: ele está pago, está liberado. O que eu faço? Simplesmente retiro, cancelo o nome dele na lista de inadimplentes. Por quê? Porque quando é lavrado o protesto, eu imediatamente envio uma relação dos nomes para o Serasa e o Boa Vista. E aí sim, o nome deles é lançado no cadastro nacional. A gente brinca porque o protesto, a efetividade tem muito a ver com as Casas Bahia. E não é propaganda de Casas Bahia, absolutamente nada. Porque quando ele vai depois lá fazer suas compras, não, você está negativado aqui. É por isso que ele não gosta, por isso que o devedor não gosta. Entendeu? Exatamente. E eu gostaria, se você me permitisse, falar um pouco da CDA, quer dizer, do dinheiro público, da cédula da dívida ativa. É muito importante falar disso, porque nós vemos diariamente nas diversas atividades, nós precisamos, às vezes, de uma certidão do município, de que o contribuinte não é devedor, que o imóvel não está com débitos, e às vezes vem naquela certidão protesto da dívida ativa ou processo judicial. E quando a gente se depara com o processo judicial, ele está lá há 10 anos, cobrando um valor de R$20, e esse custo já foi exponencial para o município, para o judiciário, para cobrar uma dívida sem nenhuma efetividade. Ao contrário, eu acho que é a experiência do protesto. Exatamente. Veja, aproximadamente 60% que de 2019 para 2020 houve uma redução substancial do número das ações judiciais em virtude dos juízes terem terem dado muita sentença. Deixa eu explicar melhor. Nós temos uma média no país de mais de 75 milhões de ações judiciais, milhões. Desse percentual, aproximadamente 60% são execuções fiscais. Isso é algo assim ensandecedor. Aqui no estado do Rio de Janeiro, isso significa 59%. 59 ponto alguma coisa de execuções fiscais. O que é um absurdo. Um colega, quer dizer, um ex-colega, porque eu sou ex-juiz, eu estava comentando com ele estava na 12ª Vara de Fazenda daqui do Rio de Janeiro, com 120 mil processos. Meu Deus. Não é possível, não é humanamente impossível. E o que acontece? Quando o poder público recebe e verifica aquela dívida, ou seja, a dívida está escrita na dívida ativa, aquele débito está escrito na dívida ativa, o que ele deveria fazer? Ele deveria simplesmente pegar e enviar para protesto, porque o custo é zero. Se não pagou, ele, se quiser, pode ingressar em juízo. Ou posteriormente, ou concomitantemente, uma coisa não impede a outra. E a efetividade do protesto é muito maior. As ações judiciais tinham um êxito abaixo de 1%. Abaixo de 1%. O protesto em Niterói ultrapassa 25%.
que é o dado que eu tenho efetivo, Certo. ultrapassa 25%, e repito, a custo zero. Cada execução fiscal aqui custa de 4 a 5 mil reais para o Estado, cada uma. Cada uma. E claro que aí está computando, a justiça em números tem isso. Certo. Ou seja, o que me deixa perplexo é a inércia do administrador público, até porque o artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal expressamente determina que ele proceda à cobrança das dívidas. Correto. E esse é o meio mais prático, Mais é o eficaz, meio mais mais eficaz. barato. E é o meio garantido pelo próprio Poder Judiciário. O Judiciário fiscaliza toda a atividade extrajudicial. Quer dizer, não só o protesto, mas fiscaliza o protesto. Se alguém agir mal, vai responder por isso. O que acontece na realidade? As prefeituras, os estados, eles não têm um cadastro de devedor atualizado. E aí fica difícil. Eu tenho recebido em Niterói, de dívida ativa, várias pessoas indignadas, mas como eu estou sendo protestado? Eu já vendi esse imóvel há 5 anos. Eu estou sendo protestado para pagar o IPTU do ano passado, mas eu já vendi há 5 anos. Por quê? Porque não lavrou-se a escritura, mas não levou-se a registro. Não se transferiu o domínio. Apesar de que nós, cartórios de notas e de registros, alimentamos os bancos de dados das Sem prefeituras, dúvida, mas claro. não há um cruzamento. Não há. A gente não há. vê também muita CDA, o título da dívida ativa, em nome da pessoa, e ela já faleceu, Exato. e aí a aplicação da súmula e aquele E o registro civil manda. CPF. O registro civil manda aquela relação o registro também. civil manda. Quer dizer, o problema maior é o cadastro. É a Exato. higienização do cadastro. Porque sim, também, veja, se eu não sou o devedor, não estou falando do IPTU, porque aí eu sou o responsável tributário, posso não ser o devedor, Isso. mas eu sou o responsável tributário. Mas se eu não sou o devedor nem responsável tributário e tenho um cadastro errado, e eu sou intimado, eu vou ingressar em face do poder público para ser indenizado por aquele dano. Esse é o grande risco. Ou seja, o que se precisa? Higienizar, que é o que a Prefeitura de Niterói está fazendo e muito bem. Se você me permite, eu tenho aqui uns números, até anotei grosseiramente. Em 2021, tem até 2016, mas é pouco. Em 2021 foram distribuídos 10.636 títulos, isso no meu cartório. Desses, 505 foram pagos no trito, 807 foram cancelados e milhares, segundo informações, milhares resolvidos lá na prefeitura e que não foram aprovados. Isso acontece também. Isso acontece também, porque os emolumentos são devidos. Ele pagou lá, mas para ele cancelar aqui, ele tem que pagar os emolumentos. Um grande número de pessoas, não, deixa lá no protesto, eu já paguei, a prefeitura não está me cobrando mais. Em 2021 e 2022, os cartórios devolveram à prefeitura o valor de R$ 70.928.257. Isso em 2021 e até junho daqui. É muito dinheiro. Muita coisa. É muito e sem dinheiro. o custo do judiciário, que diminuiria isso aí Muito. para nada, porque teria que ser pago esse custo de processamento judiciário. Nós já fizemos reuniões, isso com através do Tribunal de Justiça, na época do desembargador Milton Fernandes, que era presidente do Tribunal de Justiça, nós fizemos uma reunião e ele conclamou todos os prefeitos a agirem em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Com o desembargador Sérgio Seabra, eu e o André Neto participamos de várias reuniões com todos os procuradores municipais de fazenda, com os juízes daquelas comarcas, para exatamente agilizarem e efetivarem. E a questão foi sempre esta: nós não temos como efetivar uma higienização do cadastro. Mas tem empresas que fazem isso. Sim. Então, a CDA é algo que o Estado tem para receber, mas muito, muito, a custo zero. A custo zero. Muito bom, acho que foram esclarecimentos muito bons, que vários prefeitos
ouçam a sua entrevista, adotem o procedimento de protesto da dívida pública para que a gente traga mais efetividade e menos gasto para o nosso Estado e que esses recursos, né, se revertam em favor da população. Muito obrigada por você estar aqui conosco. A casa está às suas ordens, sempre que quiser, tá bom? Vai ser um prazer. Eu é que agradeço a gentileza e a oportunidade de falar em nome do protesto aqui. Lembrando sempre que para o protesto você não precisa sair da sua mesa, da sua casa, de frente ao seu computador. Nada. É simples, objetivo, prático e eficaz. Obrigado. Obrigada.